seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Clube FI Entrevista, o programa que mistura aí o mercado imobiliário com o mercado financeiro, tudo isso para mostrar para você o quanto é fácil atingir esse investimento pelo meio dos fundos imobiliários, né? Tem vontade de investir em imóvel? Não tem dinheiro para investir em imóvel? Quer fazer algo mais moderno, mais simples, mais dinâmico? Fundo de investimento imobiliário. O investimento que já conquistou 2,5 milhões de investidores, né, Danilo? E não de graça, né? Não de graça, exatamente. E olhando esses últimos 3, 4 anos, tudo aconteceu, né? Selic, pandemia e tal, e o veículo só crescendo. A bolsa perdendo o investidor como um todo e os FIIs com uma crescente absurda, ganhando aí uns 500 mil investidores por ano. Bom, nem apresentei, você já viu hoje, você e eu vamos bater um papo com o Danilo Barbosa, que é o diretor de análise, né, da área de análise do Clube FI, e que junto com a Lana tem feito um trabalho muito interessante. Hoje eu vou te mostrar, ele vai te apresentar uma novidade que eu realmente, putz, que coisa bem pensada. Então eu comecei te chamando para investir em fundo imobiliário, porque agora você vai começar. Você vai ver, entendendo a carteira progressiva, né? Que você vai começar a investir em fundo imobiliário. Que ideia bem pensada de algo com começo, meio e fim, para que todo mundo possa, de fato, começar a investir em fundo imobiliário. Eu sempre brinco que as pessoas que começarem agora vão falar, eu sou do tempo que só tinha 2,5 milhões de investidores e tal. E acho que vocês estão dando uma bela de uma contribuição com essa carteira que você vai explicar já. Que é uma preocupação do analista, eu sei, que todo mundo sabe que investimento é perfil. E o analista faz uma carteira recomendada para milhares de pessoas, sabendo que as pessoas têm perfis diferentes. E aí vocês conseguiram trazer um produto inédito no mercado, que é essa carteira progressiva, certamente pensando em conseguir atingir algo mais personalizado, é isso? Perfeito. A gente observou, assim, que em termos de ticket médio, assim, do público em geral da Bolsa, é um ticket médio baixo, não é um ticket... São poucos que têm milhões, centenas de milhares de reais. E essas pessoas já estão muito bem assessoradas aí, presas com seus agentes autônomos, né, com a maior atenção. E não existe esse produto que a gente lançou aqui dentro do clube, que é ter um plano de assinatura que seja extremamente barato e acessível, porque o que adianta eu cobrar 300, 400 reais num plano de assinatura se a pessoa está começando com 50 reais, está começando com 100 reais. E aí a gente se deu nesse meio, poxa, como é que a gente pode contribuir para que essa pessoa que esteja de fato começando não digite ali no Google quais fundos começar a investir e o que vier ali vai ser o que tem o maior dividendo com certeza e começar pelo lado errado, pelo lado mais sombrio aí da força dos FIIs, fazendo uma analogia. Mais ou menos como digitar assim, como perder dinheiro com investimentos, é isso. Perfeito. E assim, não é uma coisa incomum, porque eu até já contei a história aqui do meu contador que começou a investir assim, uma pessoa com pós-graduação, né, na área dele, na área financeira ainda, e começou a investir de uma forma totalmente errada. Então, primeiro você precisa ter um produto acessível, para depois pensar de como seria esse produto. Então, beleza, é um produto que vai custar aí, sei lá, 7, 8 reais por mês, e para aquela pessoa que já investe, né, que já tem alguma coisa dentro dos FIIs também serve. Então, eu já tenho meus 500, meus 1.000 reais, deixa eu dar uma olhada para ver quais são as recomendações. Então, como que funciona a carteira progressiva? Antes, pode falar. Que você está falando de um outro assunto que é a assinatura do Clube FI também. Foi criado um novo perfil de assinatura que custa mais ou menos R$8 por mês. Mais ou menos 8. Tem a questão de cupom, que pode ficar em torno de R$7, mas assim, é menos de R$10. E com isso você já tem acesso a 6 carteiras. Então, você vai começar com os seus R$50. Lembra que a carteira total não é R$50 por mês, mas vai dos 50 aos 5 mil, dividido ali em 6 carteiras, que eu chamo de progressiva. Por quê? Tem a de 50, tem a de 100, a de 500, a de 1.000, a de 2.500 e a de 5 mil. Então, eu tenho... Agora não tem mais aquela pergunta, eu tenho R$1.000, onde investir? Eu tenho R$2.500, eu tenho 5 mil, onde que eu... Não, tá aqui, é essa lista aqui, o tanto de cotas que você tem que comprar, porque a diversificação entre setores e segmentos eu já fiz.
Sim. Então ali já tem a quantidade de cotas, a quantidade de... os tickers, né? A quantidade de cota e o montante financeiro para você começar com um pouco dinheiro. E para isso você precisa ter um plano que seja factível. Não adianta eu cobrar R$300 numa carteira de R$50. Então, além disso, você vai ter acesso a toda a usabilidade, né, do Clube FI, as principais ferramentas, carteira, etc. E ter o suporte dessa carteira. E aí, dando um passo mais à frente, tenho 10 mil. Aí não, se você já tem 10 mil, a gente já tem também as carteiras para cada tipo de perfil, que é a carteira mix, renda e valor. Então a gente estruturou as nossas carteiras dessa forma. Faltava um produto realmente para iniciantes. As carteiras que a gente tinha e o plano que a gente tinha não era um plano para quem estava começando. Eu quero começar a saber sobre. Então você já tem que pagar um valor muito alto aí alto assim em termos financeiros para quem ainda não conhece nada. Sim. Então para você colocar o pé na água com segurança, né, ver a temperatura e começar nos FIIs, a gente determinou essa carteira progressiva para atender esse público mais iniciante e já começar com diversificação. Já há um pouco mais de um ano, o Clube FI tem as carteiras próprias, carteiras recomendadas. Se você não está entendendo ainda o que a gente está falando, o que é uma carteira recomendada? São mais de 500 fundos imobiliários negociados na Bolsa. Eu comecei te falando, começa a investir. Você vai ficar, que legal, esse cara falou, vou começar a investir. Aí você vai lá, tem 500. Qual que eu vou investir? Qual que você vai investir? Você vai buscar uma carteira recomendada. Recomendada por quem? Por um profissional qualificado, habilitado, certificado, que pode, de fato, exercer essa função de fazer recomendação. O Danilo Barbosa é um deles, é um analista de valores imobiliários especializado em fundos imobiliários. Bacana. Então, carteiras recomendadas existem há um bom tempo e, em geral, elas têm entre 10 e 15 ativos diferentes, porque a diversificação é super importante, e pensada para um investimento mínimo de alguns R$1.000. Se você pega a cota, tem fundos cota base 10, mas se você pensar que a maioria vai ser cota de R$100, uma carteira de 15 ativos já começaria com R$1.500 e talvez já desbalanceado, porque você tem fundo que a cota é R$200, próprio HGBS, ou 150 do KNRI. Mas como eu estava falando agora há pouco, o trabalho do analista ele é algo que vai para milhares de pessoas potencialmente. Ele não individualiza o meu perfil, o seu perfil, mas obviamente que você precisa trabalhar com algum tipo de perfil base, tanto que já começou com 3 carteiras, uma focada em renda, outra focada em ganho, valor com a valorização das cotas e uma no meio do caminho. Mas além disso, você também cria nesse perfil imaginário o tamanho do bolso dessa pessoa, não é? Perfeito. E geralmente não é R$1.500 o tamanho do bolso que você imagina. É algo de 10, 20, 30 mil reais, tá certo? Então o produto carteira recomendada que já existia é de uma baita qualidade no cuidado da análise, do que escolher e tudo mais, mas aí você se deu conta que ele não estava atendendo a uma parte do público e que é principalmente o novo público, os novos investidores e novas investidoras. E que não quer, acha que é um investimento, já recebi e-mail perguntando, não é golpe, não é pirâmide. Sim. Você já começa ali com seus R$50 recebendo os dividendos, já vê como é que funciona. Não cai na minha conta corrente, cai na conta do corretor, eu preciso fazer. Para você entender essa mecânica, sem ter que pagar e já fechar uma assinatura num valor alto. Então, e uma diversificação de valores, né? Porque tu vai ter o cara que vai querer economizar a pizza e colocar os R$50, e vai ter aquele cara que vai, vamos testar isso aqui, esses 5 mil, para ver como é que é esse negócio. Tem gente que tem dinheiro que vai começar e pode começar com 50. Porque a desconfiança, o medo que você falou é muito comum, muito presente e super normal. Se a gente vai colocar um dinheiro nosso em qualquer outra coisa, vamos esquecer o mundo dos investimentos. Sei lá, comprar um carro elétrico que você nunca teve. Você vai ficar preocupado. Qual carro elétrico que eu não conheço? Você gosta de carro, que eu sei, a combustão. Né? Perfeito. Aí você resolve que precisa comprar um carro elétrico, tem 4, 5 marcas diferentes. Você começa a ficar comendo às vezes qual que é a marca boa, qual que não é, qual que vai dar problema, qual que não vai. Pra tudo. Normal. Exato. Então, alguém que queira começar a investir tem um pouco de angústia, um pouco de medo. E aí você traz não só a carteira, mas o que eu achei de mais legal é que você trouxe um planejamento. O bacana do fundo imobiliário é que a gente começa
nem todo mundo vai começar super planejado. Eu quero ter tanto em tal data, receber tanto de renda. Mas assim que começa, percebe que isso é possível. Opa, eu coloquei um dinheirinho aqui, já pingou o dividendo no mês seguinte. Eu vou pôr mais. Opa, aumentou aqui. E aí percebe que dá para fazer que o negócio é progressivo, literalmente. Quanto mais cotas eu compro, mais dividendos eu vou tendo. Então, o que você trouxe, eu vou mostrar já aqui na tela, tem também um plano de carreira para o investidor iniciante. Começa com 50 e vai você também progredindo na medida que vai juntando mais. A carteira chama progressiva justamente por isso, porque com R$50 você vai ter lá 5 ativos, e esses ativos vão se acumulando. Alguns saem, sim, deixam de estar presente, tem uma virada de chave ali no meio das carteiras, mas é 1 ou 2 ativos que aí eu já fiz a diversificação em um outro ativo, e a preocupação com a segmentação, ela é muito importante, e a diversificação também. Então ela vai ter próximo ali de 40% a 50% de papel e o resto de tijolo. E a pessoa vai colocando 100, 150, ela não precisa fazer uma flexibilidade, vender ativos, por exemplo, para poder chegar até os 5 mil. Ela pode ir acumulando aquilo lá até chegar nos 5 mil e aí fazer essa história dentro, né, dos seus investimentos, ver esse bolo crescer cada vez mais. Isso é legal, né? Eu começo com 3, aí depois vou para 4, 5 e tal, e não é que eu tenho que mudar os 3, vender, não, ele vai acumulando. Daqui a pouco você me explica como é que você chegou nessa ideia da acumulação, e principalmente como é que escolhe só 3. Começa com 5 já, de R$50. E aí, essa carteira de R$50, ela é diferente da que eu tenho com Mira, por exemplo. Então, ela tem um ativo lá que é diferente, que a gente vê também tanto potencial quanto, mas eu já queria fazer já que é um produto pago, que a carteira de R$50 é para você começar e olhar aqueles ativos e realmente começar sem ter que pagar nada. Para você que quer começar de uma maneira bem diversificada e construir essa trajetória, a gente criou esse produto partindo dos R$50 e essa carteira de R$50 para o público que é assinante, ela é diferente para quem não paga, e aí ela vai dobrando, vai para 100, depois vai para 500, e aí você vem acumulando os ativos. Então, eu quero chegar em fim de 2024 com 5 mil e vou começar com 50, e cada mês eu vou dobrando o valor até chegar nos 5 mil reais. Pode ser uma meta sua de 2024, chegar na carteira de 5 mil, acumulando esses ativos. Pode mostrar aí quando tiver disponível, Henrique. A gente sempre fala, todo mundo sabe, eu deveria saber da importância da diversificação, mas olhando os números, e a B3 divulga esses números a cada trimestre, a diversificação não é tão grande. As pessoas acabam tendo no máximo ali uns 5 ativos diferentes. Então, eu sei que acontece isso no caso da carteira progressiva, também por uma restrição do quanto a pessoa vai começar, mas ela conversa muito com a realidade, entendeu? Ninguém quer começar com 15 ativos, quer começar devagar, né? Até para poder ir vendo e aprendendo. E outro ponto é que a gente pensa também muito de como que eu vou replicar essa carteira, porque como que a maioria das carteiras que estão dos nossos concorrentes colegas são 10% em um fundo, 5,5% no outro, 2,25%. Como é que você faz esse gerenciamento? No outro mês, o fundo subiu 10% e o outro caiu 3%. Como é que eu faço esse rebalanceamento? Então, vou ter que vender o que subiu? Não, a gente falou, calma. Por quantidade e número de cotas, né, dentro dessa carteira. E dentro da carteira, depois dos 5 mil reais, quando você tiver numa mix, você vai dividir igualmente o valor do montante entre os fundos. Então, a gente pensou também dessa dificuldade da replicabilidade das ações do analista ali para uma carteira, para que a sua rentabilidade seja muito próxima da rentabilidade teórica que eu mostro nos retornos dos relatórios. Então, tá na tela. Começa assim, como é a carteira? O objetivo dela é facilitar o entendimento dos investidores iniciantes no mercado de fundo imobiliário. Iniciante não importa quanto tem. Né? Eu posso ter milhões, mas eu quero começar com 50 só para ver se esse treco é verdade mesmo. Exato, perfeito. E se eu só tenho 50, eu vou ser muito bem-vindo e assessorado. Olha a qualidade dos profissionais, dos analistas, o Danilo e a Lana fazendo isso para você. Né? E a estratégia é aumentar a diversificação e a quantidade de ativos à medida que o dinheiro do investidor cresce, equilibrando risco e retorno. Então, cara, começar com 5 estrelas. Porque qual que é o processo hoje? Tenho pouco, vou investir em um só.
É isso mesmo. Ah, não quero ler, não quero estudar, então vou ver o que rende mais. Cara, é receita para perder dinheiro. Fez tudo errado, concentrou, investiu sem saber aonde e tal. Quer dizer, você está entregando, de fato, um produto que é premium e com acesso para qualquer pessoa. E aqui, isso que a gente está falando aqui, acho que você vai entender bem, ó. Vendo na sua tela, faixa de investimento. Você tem de R$10 a R$50, você começa com 5 ativos. Perfeito. E o foco é a introdução e diversificação básica, mas sempre começa com diversificação. Olha que interessante. Exato. Depois você passou a ter mais de 50 e até R$100. Então tem uma carteira ainda com 5 ativos. Essas duas, elas têm diferença? É praticamente o dobro da quantidade. Dessa, eu Entendi. acho que não tem. É o dobro duas cotas de cada um dos fundos que tinha na 50. Entendi. Depois da segunda, ela vai trocando os ativos. De 100 a R$150, então agora passa a ter 7 ativos. Os mesmos 5 que já tinha mais e dois. Inclui mais 2. Perfeito. E vai aumentando a diversificação, sempre pensando, essa diversificação não sai do nada, né? Você separa para analisar como que vai equilibrar bem a carteira da pessoa. De 500 a R$1.000 vai para 10 ativos, de 1.000 a 2.500 vai para 12 ativos, e aí de 2.500 até R$5.000, 13 ativos. Ou seja, entendeu que você tem um plano aqui para ir seguindo. Né? Pode ser que 50 ou R$100 seja tudo que você tem hoje, que você vai ficar um ano com essa carteira, não tem problema nenhum, vai ter retorno, né? vai ver acontecer e tal. Agora, se você já tem os 5.000 e não quer começar com 5.000, vai vendo isso acontecer, vai seguindo esse plano, né? E dúvidas que eu já recebi de dentro dos assinantes dentro dessa carteira. Ah, vou aportar 5.000 por mês. Ou vou aportar 2.000 por mês. Eu devo começar pela progressiva ou pela Mix direto? A carteira de R$5.000, ela é muito próxima já da Mix. Então, essa transição não vai doer. É muito simples. Você vai ter que comprar mais ativos, fazer uma outra readequação com os seus novos aportes em termos de diversificação entre os ativos, ver se todos os ativos têm os mesmos percentuais. Então, a partir do momento que você dá esse salto de 5.000 para Mix, ela é muito fácil de você replicar. E não precisa ter essa preocupação. Putz, agora eu tenho 5.000, vou ter 6.000, vou ter que vender os ativos que... Não vai ficar essa preocupação com imposto, tal, pagar DARF. Então, a gente consegue fazer toda essa jornada desde quem quer ficar de 5.000 da de 50 até de 5.000 naquele ano, ou de quem quer aportar 2.000 por mês ou 1.000 por mês. Sim. Tem depois uma tabela, quase que uma matriz aqui de quais são os fundos recomendados. Eu não vou mostrar, senão o Danilo vai ficar bravo comigo. E como eu não vou mostrar, é você que vai ficar bravo ou brava comigo. Mas só para você entender, é de fato progressivo. Assim, esses 7 fundos da terceira faixa são os 5 que você já tinha investido e mais 2. Aí você passa para a faixa de 500 a 1.000, vai para 10 fundos. Os mesmos 7 que você já tinha, vai incluir mais 3. Então não tem que ficar vendendo um. Não precisa vender. É só de fato ir progredindo e aumentando o número de ativos da sua carteira. E por que precisa aumentar o número de ativos? Porque precisa manter a diversificação. Você está aumentando o tamanho do seu patrimônio investido lá, né? E tem que estar diversificado porque, apesar de todos os estudos, a gente não sabe o que vai acontecer e por isso precisa ter um pouco de tudo. Né? E partindo a carteira de 2.500 e a de 5.000 já teve reinvestimento. Olha só que legal. A de R$1.000 ainda faltou um pouquinho, porque deu a questão do dividendo, mas no mês seguinte já vou ter que reinvestir na de 1.000 também. Então, dentro da ferramenta carteira, onde além desse PDF o assinante tem acesso, ele tem acesso no que eu reinvisto. Interessante. Então ali já, por que ele reinvestiu nesse outro aqui? Não, porque que dava lá a quantidade de dinheiro suficiente para adquirir mais uma cota daquele que era mais barato. E conforme isso vai crescendo esse bolo, eu vou comprando cotas e aí eu vou demonstrando na prática como que é o reinvestimento do mesmo dinheiro. Claro que às vezes isso não se replica para o assinante, porque ele pode colocar mais 1.000, pode colocar... Eu não, eu estou respeitando Pode usar o dinheiro. Pode usar, pode querer tirar. Eu estou respeitando esse reinvestimento no primeiro dia do mês do que a gente recebeu no mês passado. Para ficar claro para todo mundo, o fundo imobiliário ele distribui dividendo todos os meses, ainda mais numa carteira diversificada. Pode um fundo imobiliário deixar de distribuir um mês? Claro que pode. Por quê? Porque essa distribuição é a sua participação no lucro do fundo. O lucro é incerto, ele pode acontecer ou não, ele pode ser maior ou pode ser menor. É muito raro um fundo imobiliário não distribuir
algum dividendo no mês. Mas já aconteceu com fundo de hotel, já aconteceu com fundo de shopping, principalmente logístico também. Na pandemia, principalmente. À medida que... Olha lá o porquê da diversificação. À medida que você vai tendo uma carteira diversificada, numa situação rara dessa, de um fundo não distribuir, é 1 ou 2 da sua carteira que já tem 10. Então, ficar sem receber dividendos acaba não ficando, né? Mas em situação normal, todos eles vão distribuir todos os meses, um pouco mais, outro um pouco menos, vai oscilando. Vamos dizer que mais ou menos em média essa carteira hoje nasce dando um 0,8% ao mês? Acho que um pouco mais, 0,9%. 0,9% ao mês. Então, se alguém investiu R$1.000, ele vai receber R$90. Não, R$9. R$9, isso. R$9. Por isso que essa ainda não dá para reinvestir, porque a cota mínima é 10. Base 10, isso. A partir do momento que eu começo a receber R$10 de rendimento, eu já tenho o motorzinho da renda passiva. Aí você já começa a ganhar todos os meses mais cotas, né? E não só os dividendos, porque você reinvestiu, você tá ganhando praticamente mais. Se você não vai usar o dinheiro, você tá ganhando cota. E aí eu pego aquele dinheiro, compro mais cotas, no mês seguinte eu vou ter um valor maior de dividendos, e aí começa o juros. Começa a alavancar os juros sobre juros e funcionar essa mecânica. Por isso que é importante também o reinvestimento, a gente vai demonstrar como que é feito em cada um desses fundos. A análise de 5 mil vai tracionar um pouco mais fácil, mas quem está começando precisa ter já o aprendizado de dar uma verificada ali no saldo da corretora, não deixar aquele dinheiro parado lá, colocar mais em fundos que já estão sob recomendação. Aí você não fica perdido, né, qual que eu compro agora? Não, é essa lista aqui que você vai comprar e acabou. Então você otimiza seu tempo, as pessoas têm dezenas de fazeres da casa, do trabalho, então deixa esse trabalho com a gente e chega lá, vai ter essa diversificação que ela já é super suficiente e você vai estar dentro de um produto que ele é barato em termos de preço, mas tem muito valor porque já está tudo mastigado ali dentro. E como que foi para chegar nas carteiras menores, que eu sei que é aí que é o mais difícil. Montar uma carteira de 15 com o seu conhecimento, sua experiência de mercado é fácil. Para quem está começando, não. Para você é fácil. O difícil é o contrário. Para quem tem conhecimento, é falar, vou montar uma carteira com poucos ativos. Foi uma derivada. A gente pegou as carteiras já existentes do clube e olhou o que seria de menor risco dentro daqueles ativos, porque a pessoa que está começando... é difícil ela ver ali uma variação da cota ali muito expressiva de um mês para o outro. Então, a gente fez estudo de volatilidade, fez estudo do portfólio, de localização desses fundos que já estavam sobre nossos olhares. E aí, acho que a Mix faria mais sentido ser a referência. E a gente derivou essa Mix partindo dos 5 mil, viu quantas cotas que davam, né, para montar, e aí fez uma derivada dela, surgiu a de 5 mil. E aí da de 5 mil a gente foi balanceando os segmentos para não ficar muito discrepante o que era papel e tijolo dentro da estratégia da própria Mix. Então eu tinha, 4, 5 de fundos de logística na Mix, nessa daqui vai ter 3, por exemplo, na de 5 mil reais. E na de 2.500 vai ter 1 ou 2, dependendo. E aí a gente pega o mais diversificado, não aquele que tem mais potencial de ganho de capital, mas aqueles que tem mais ativos dentro da carteira, para se vai ficar um fundo só. Então a gente fez em todos esses segmentos esse estudo de diversificação dentre os ativos. Quer dizer, existe a diversificação intrínseca, aquela do próprio fundo, e a diversificação que eu vou fazendo com a minha própria carteira. Então, se a minha carteira vai começar com poucos fundos, você escolheu os fundos que naturalmente já são maiores e mais diversificados. Perfeito. Então, por exemplo, os fundos de shopping lá. Tem um que já tem quase 20 shoppings. Outro tem 12 shoppings. Se os dois estão em preços interessantes, qualidade e tal, mais diversificação. Na primeira você vai escolher o fundo maior que já tem mais diversificação. Mais imóveis e localizações mais pulverizadas. E aí, em algum momento, aí, quando eu chegar na carteira de 7 ou 10 ativos, o outro fundo que estava fora vem e soma a diversificação. Perfeito. E aí é feito o equilíbrio entre papel e tijolo. Então vem um de 5 para 7, vem um de tijolo e um de papel, para manter esse 50% dentro da carteira e com a maior diversificação possível dentro desses fundos. Então, e aí você tem uma limitação no início, né? Porque até os 500, até os 100, 50 e 100 são poucos fundos. Então a diversificação ali não é ideal. Mas é o que temos hoje, então é melhor você começar com esses 5, que não é o ideal, com 50 reais, do que
Do que começar com começar com um de 100 e esperar e comprar errado ainda, entendeu? Então a gente falou, vamos deixar eles longe das encrencas. Esses aqui não são as nossas preferências da carteira de 50 e de 100, mas é o que dá para comprar com uma boa diversificação. Aí partindo para os outros fundos, esses ativos 2 ou 3 que ficaram na de 50, quando tiver na de 5 mil, eles vão 5 mil perto de 50 reais, ele vai estar praticamente a participação dele vai ser zero. Então a gente também não recomenda a venda dos ativos. A gente montou as carteiras, elas diferem um pouco ali de 2.500, né? Da de 2.500 para frente, da de 1.000 para frente, desculpa. Saindo um ou dois ativos da de 50 reais, entrando outros ativos, mas a gente coloca lá, não é para você vender esses ativos, porque 50 reais, quando você tiver 5 mil, vai ser um percentual muito, muito baixo. Então, o que você explicou lá de você ir fazendo essa jornada dos 50 aos 5 mil, ela é provado aí e com fundos que já estão sobre a nossa cobertura há muito tempo. As carteiras do Clube FI, no ano passado, performaram em média 60% a mais do que o IFIX. Teve carteira que bateu 80% do IFIX, mas aí a gente tira a média das 3 para poder ter um número mais factível para poder falar sobre as carteiras do clube. Então, são as carteiras que estão performando bem. Janeiro também foi um mês excelente para a carteira a progressiva, que é a nossa referência, com um retorno próximo de 1%, sendo que o IFIX foi 0,67, 0,7. Então, é uma carteira que vem provando resiliência. Agora a gente tem histórico, porque no início das carteiras você fazia um backtest ali, mas a gente falando de retorno aqui, bom lembrar que não é garantia de retorno futuro o retorno atual da carteira, mas o backtest também se provava muito resiliente quando a gente montou a carteira sem ter histórico. E os assinantes também replicando as carteiras também conseguem ter um retorno muito parecido, porque a gente avisa que vai fazer a mudança, quando faz a mudança, coloca a data da mudança no dia do relatório. Então é tudo muito mais transparente possível. E esse relatório ele é muito, muito mais fácil a leitura. A gente, inclusive, quer pegar esse modelo e replicar para os outros, assim, sendo um relatório um pouco mais simples. Sei que as pessoas gostam, às vezes, de ter a tese mais completa, mas aí é um parágrafo por que eu estou recomendando esse negócio. Na carteira Mix já é 2 páginas falando do fundo, carteira do fundo. Então, esse também é um relatório um pouco mais otimizado, de uma leitura mais rápida. Eu tô lembrando aqui que você estava contando que esse relatório, assim, eu gostei, eu quero ter. Como que eu vou acessar? Eu vou assinar o Clube FI, né? No plano mais básico. Mais básico que foi lançado agora há pouco. Que é o plano básico, chama, inclusive. Que, além da carteira progressiva, vai dar acesso ao curso Primeiros Passos em Fundos Imobiliários. Também, muito importante. Com esse que vos fala aqui. E eu, de fato, não tinha lembrado disso antes, quando a gente combinou essa entrevista. Então, olha que legal. Você vai ter um curso comigo, o básico, vou te explicar lá, você vai começar a entender. Poder contar para os amigos o que é o fundo imobiliário e por que você investe neles. Por que esse negócio de fato funciona, por que dá certo, né? Que não tem pegadinha, você vai entender toda a questão jurídica, como eles operam, de onde vem o dinheiro, por que essa renda é variável. Vai entender qual a diferença entre renda variável e renda fixa. Quase ninguém sabe isso. E aí, entendeu, gostei, quero começar a investir. Aí vai pegar a carteira progressiva e vai começar a investir com quanto você quiser. Não precisa começar com 50. Quer começar com 1.000? Começa na faixa dos 1.000. Sabendo o que é o produto e quais produtos, quais subprodutos, né, de fundo imobiliário investir. E essa questão do curso e acesso também aos históricos da ferramenta, que para quem não é assinante tem um acesso ilimitado. E para quem é do básico, já consegue ver os históricos dos fundos, né? Acompanhar tanto mais dados, né, sobre os fundos que você tem investido, além das informações que já tem dentro do relatório. Esse relatório ele é mais enxuto mesmo, porque é mais direto assim, ó. É aqui que você tem que começar, é isso. E se você quer saber o porquê, lá no final do relatório tem um parágrafo falando do porquê que a minha cabeça está pensando naquele ativo, né? Sobre isso, super importante, que não é simplesmente pegar ali e vou copiar esses ativos, tem uma explicação, né? E aí com isso, eu lembrei de falar do curso quando você chegou nessa parte, porque daí você vai aprendendo,
vai aprendendo mesmo. Quer dizer, O que é ocupação? Quais são o linguajar ali dos fundos financeiros, né, que você faz? Vi na teoria, agora estou vendo na prática. Quer dizer, o analista recomendou isso, ele está falando lá os termos que eu aprendi no curso, tal, estou vendo na prática, e isso tudo vai levando a ter mais conhecimento, mais segurança, até um dia, quem sabe, alguém vai falar, ele não pôs na carteira tal fundo, mas eu gostei e vou investir. Por que não? Eu estudei, né, fiz toda a lição de casa ali, de que eu já vi que o Danilo já faz dentro das carteiras. O que ele olha? Ele olha a localização, olha risco de crédito, faz minimamente o valuation para ver se aquilo está bem referenciado, qual que é o risco ali de locatários, né, vencimento contratual. Então, dá para pessoa já daqui 1, 2 anos, né, nessa trilha, ver pelos relatórios, ver qual que é a linha de raciocínio mais ou menos do analista. E no plano de assinatura completo, né, que a gente está chamando de Data Plus hoje, você dá acesso aos relatórios mais semanais, ao relatório de acompanhamento de mercado imobiliário também. Então a gente fala de dados do setor. Então essa é uma assinatura mais densa, realmente. E o que faz a necessidade de você ter uma assinatura mais inicial, que é o básico. No básico você vai aprender o básico junto com o Arthur e no que investir. E aí ter acesso às ferramentas do clube. Eu quero avançar um pouco mais. Então aí você já vai pro Data Plus, vai ter mais 3 carteiras, e aí uma para cada perfil, e aí você vê o seu perfil. Se é um perfil que você gosta de acompanhar mais os fundos imobiliários, a carteira valor seria mais ideal, porque vai ter mais giro dentro da carteira. Eu vou tentar atingir um maior ganho de capital dentro dessa carteira no ano. E foi o que aconteceu, né, no ano passado. A carteira que girou mais foi a carteira que tem mais retorno. Mas tem pessoas que querem o perfil de rentista, querem deixar lá e não querem que gira tanto, só se tiver realmente algo muito na cara ali, que a carteira renda. Ela é uma carteira mais de carrego desses ativos, ela tem um dividendo um pouco maior, mas também uma possibilidade de upside menor. E a Mix, que é a referência da carteira progressiva, que mescla essas duas estratégias, tanto de renda quanto de ganho de valor. Então, voltando para a progressiva, pode acontecer eventualmente de ter uma mudança, de um dia falar, olha, tem que vender o fundo tal e comprar outro fundo. Perfeito. Não deve ser frequente. Não é frequente. E o que a gente vai recomendar fazer até a carteira de R$5.000 é não vender. Eu falo, a gente está fazendo essa troca para os novos entrantes. Então vai ter, você que já tem esses ativos, você não precisa vender, porque vai ser uma parcela muito pequena olhando o seu horizonte de investimento, que é 3, 4, 5, 10, né, que é muito maior que um ano. Quando a gente faz um investimento em renda variável, a gente está olhando 5, está olhando 10, num período mais longo. Então, quando tiver uma troca, a gente vai colocar, estamos trocando esse fundo por esse por causa disso, disso e daquilo. Você que já segue a carteira, você não precisa, a não ser que haja algo muito fora do... E a gente vai explicar dentro do relatório o porquê que está sendo essa mudança. E se, caso você estiver confortável em trocar, a gente vai mostrar, vai ensinar como que se gera essa DARF, se tiver algum lucro, como que você faz essa... Então, é uma carteira mais didática também nesse sentido, quando ocorrem mudanças. Legal. O Danilo está falando da questão do imposto de renda, DARF, que é outra coisa também que preocupa e... Falando o português, claro, enche o saco das pessoas, porque é chato, óbvio, né? Imposto de renda, não dá para ser legal o imposto de renda, né? Mas, agora eu vou lembrar que a partir de março de 2024... começa a funcionar o Revar, que é uma parceria da B3 com a Receita Federal. Isso tudo vai ficar automatizado e de graça. Basta você entrar lá na área do investidor, do cliente na B3, dar autorização, ela vai pegar todos os seus dados, compartilhar com a Receita Federal, e aí a Receita vai ver tudo que você comprou, vendeu, recebeu dividendo, então isso vai ser feito de graça e automatizado para você. Você só vai ter que pegar o DARF e pagar. Isso daí vai... Na minha visão, é um divisor de águas. Sim. Porque tem muita gente que deixa de investir por conta da burocracia ou de não saber estar certo, né? Porque como é que eu gero dados? Não, tem que colocar tal código em tal site, entrar não sei o que, não sei o que. Ela tem alguns passos para você fazer isso. E a B3 facilitando isso, você tira essa desculpa. Então, a pessoa que tinha até uma trava assim, psicológica, ficava colocando obstáculo para não investir, agora esse, que é um dos problemas grandes, eu quero investir para minha filha, como é que eu faço? Não, já vai ter lá, se você tiver, você vai colocar o DARF e acabou. Isso. Então, já vai sanar essa dúvida e empecilho das pessoas quanto à burocracia.
Bom, Danilo, eu acho que as pessoas entenderam a carteira progressiva, vá conhecer a carteira progressiva, parabéns pela ideia, pela implementação. Agora eu quero aproveitar que você está aqui, que a gente tem mais um pouco de tempo e falar de mercado. Perfeito. Né? E para falar de mercado, uma coisa que eu sempre gosto de acompanhar é um gráfico que você coloca na carteira, nas outras três, na Mix, na Renda e na Valor, que compara o momento dos fundos imobiliários com o momento dos títulos públicos, com o Tesouro IPCA. Deixa eu encontrar ele aqui para compartilhar com as pessoas. Tá aqui. Tá na tela para todo mundo aí. Então, ó, do lado esquerdo você tem o dividend yield dos fundos imobiliários em geral, né, do que fazem parte do IFIX, são 105 fundos imobiliários aqui. 108, se não me engano. 108 ou 109. Bom, os que fazem parte do IFIX. Dividend yield, o que é para você que está vendo isso pela primeira vez? Se você comprar cotas, esquece o preço das cotas. Comprou, esquece o preço. Todo mês vai entrar um rendimento na sua conta, um dinheiro lá que é o dividendo. Quanto? Aí você comprou cota por 100 e entrou 70 centavos de rendimento. Qual que é a rentabilidade disso? Qual que é o yield disso? 0,7, certo? Então aqui, o que esse gráfico compara? A rentabilidade dos fundos que fazem parte do índice, do IFIX, com a rentabilidade do Tesouro IPCA 2035, ou NTNB 2035, que é um título de renda fixa muito mais conservador, menos, né, arriscado do que a renda variável, e então ele é importante ser utilizado como base de referência. Você só vai investir em fundos imobiliários, por exemplo, se a sua expectativa for de ganhar mais do que investindo no título de renda fixa com baixo risco. Então, no primeiro gráfico à esquerda, o que a gente está vendo? Que a NTNB, o Tesouro IPCA 2035, está pagando próximo de IPCA mais 6% ao ano, certo? E que o IFIX está pagando um pouco mais de 10% ao ano. Um pouquinho mais de 10,4, 10,5. Então tem uma diferença aqui de 4,77 pontos percentuais. Isso. E é importante observar essa diferença entre o que a gente chama de prêmio de risco, né, que é um outro nome que a gente acaba usando muito, que é o quanto você está disposto a comprar fundos imobiliários vis-à-vis rentabilidade da renda fixa. Então, essa é uma métrica que a gente pega e subtrai. No gráfico da esquerda, você tem a linha preta e a linha vermelha. No gráfico da direita, a linha vermelha é a linha preta menos a linha vermelha do gráfico da esquerda. Não sei se ficou confuso, mas é isso. Bom, eu vou aumentar e a gente facilita a vida aqui. Então, primeiro o gráfico da esquerda para ficar maior na tela. Perfeito. Em média, então, imagina que você tenha comprado 109 fundos do IFIX e vai receber os dividendos. Qual é a rentabilidade desses dividendos? Um pouco mais do que 10% ao ano, sem considerar o que está acontecendo com o preço da cota. Se você tivesse comprado um Tesouro IPCA 2035, ele vai pagar além do IPCA mais quanto? Próximo de 6. Então tem uma diferença de quase 5 pontos percentuais. Esse é o tal do prêmio pelo risco. Como eu falei, para investir em algo mais arriscado, você tem que ser recompensado por isso. Você tem que ter uma expectativa de retorno maior. Então aqui você tem quase 5 pontos percentuais a mais. Está satisfeito? Você pode até falar que não. Eu fico, Danilo fica, tem gente que fica satisfeito com menos e tal. Tá satisfeito? Maravilha. Mas tá, tô vendo isso agora pela primeira vez. O que significa esses quase 5 pontos percentuais de diferença? Aqui tem um acompanhamento histórico, no outro gráfico, mostrando que, em média, essa diferença é de uns 3,5 ponto percentual, é isso? 3,5 mais ou menos. Então, desde janeiro do ano passado, janeiro de 22, que esse retorno a mais, né, esse prêmio, ele tá acima do desvio padrão, que a gente chama acima da média histórica. Acima do desvio padrão da média. Então a gente pega essa diferença da linha preta e da linha vermelha do gráfico da esquerda, monta a linha vermelha no lado direito e essa linha é chamada linha de spread de prêmio de risco. E aí eu traço essa média, e a média é a linha do meio, então ali a média é a linha do meio. E aí eu traço o desvio padrão para cima e para baixo. Então a gente observa que ainda há um prêmio muito próximo do desvio padrão superior histórico dos FIIs. Claro, o IFIX mudou muito, tem mais papel, que te entrega a inflação, né, no D mais zero,
Mas a carteira do Clube FI também tem uma diversificação parecida do IFIX. As carteiras recomendadas também tem papel e tijolo. Se você comparar com o único fundo, talvez não seja tão justo, mas na montagem de carteira a gente olha uma carteira diversificada. E que no fim do dia, né? E aí, tá bom, você já falou, o que isso significa? Significa que esse gráfico fala que ainda vale a pena comprar fundos imobiliários. Se eu estiver pensando, mas ainda é momento, é um bom momento? É um bom momento. Por esse recorte de análise, é um bom momento. De risco, sim. Se a gente estivesse aqui em janeiro de 2019, muito provavelmente você seria sincero bastante para falar, se você não começou a investir ainda, espera um pouquinho. Espera mais um pouco. Ou seja, quando essa linha que estava aí na sua tela aparece para baixo aqui, ó, diferença de 1 ponto Começamos percentual. a avaliar se é viável investir ou não em FIIs. Podem ter algumas oportunidades, até mesmo porque a gente está na banda superior e tem fundos que estão caros. Então, a gente pode estar na banda inferior, onde na média não deve valer a pena, mas a gente vai justificar quais fundos que valem ou não investir dentro daquele momento, porque tem coisa que não acompanha uma simetria direta com fundos imobiliários, com IFIX. Aqui, assim, em média, o que você vê que aconteceu em janeiro de 19, final de 19 até início de 2020? Então, o Tesouro IPCA pagava, por exemplo, o IPCA mais 5, mais ou menos como está hoje, e você investia em fundo imobiliário para ganhar 6, 1 ponto percentual acima. O risco é maior, evidentemente. Esse 1 ponto percentual justifica, e aí eu vou te contar uma coisa que eu espero que você guarde na memória para não esquecer. Se a gente estivesse nessa época, e eu e o Danilo falássemos aqui, olha, não é a melhor hora de entrar, tá caro e tal, você ia discordar de mim e do Danilo. Que nada, agora que é hora boa de comprar, todo mundo tá comprando, o vizinho, o meu cunhado, tá ganhando e tal. Vai pagar caro, vai custar caro, vai comprometer a sua rentabilidade por anos e anos e anos, né? Mas é a euforia do momento, todo mundo tá comprando e mercado financeiro funciona assim, tudo funciona assim, na verdade. Agora, o contrário. Agora, o que a gente está vendo aqui? Uma diferença boa, grande. Caiu esse prêmio, né? A gente vê que caiu significantemente, mas ainda estamos em um bom momento, porque estamos na banda superior do desvio padrão. Você ainda encontra boas oportunidades dentro de fundos de todos os segmentos. Talvez, se isso cair muito, talvez você não encontre mais tantas oportunidades em alguns segmentos e a sua carteira possa ficar um pouco desbalanceado, e a gente vai ver caso a caso ocorrer esse cenário de ter a curva de spread abaixo da linha do desvio padrão, né? Na linha tracejada que a gente colocou aí na tela. Então, só para resumir, esse é um estudo mais macro, falando de portfólio de carteira do IFIX versus o AB. Quando a gente chegar na carteira recomendada, a gente vai para o micro, né? Vou olhar para o fundo A, para o fundo B, para o fundo C e ver qual deles ainda é momento de comprar, ainda é momento de vender. Ou seja, mesmo numa época dessa em que as coisas, na média, a diferença estava muito pequena, é possível que você encontre algumas oportunidades ainda de boas compras. Tanto que, olhando o histórico, esse desvio padrão que a gente atingiu ali bem no pico ali de final de 21 para 22, onde estava tudo realmente... Lembra que a gente teve a postagem ali da Xepa que nós fizemos? Nunca vimos esse spread antes e, assim, talvez não veremos mais. Tomara que não, porque se ocorrer isso de novo, quer dizer que a gente vai estar com uma taxa de juros de 13, de 14, as coisas vão estar mais altas. E o que vai acontecer com as cotas? Cair, e aí a queda da cota que faz o spread aumentar. Então, vai estar mais vantajoso ainda comprar, só que você vai estar com medo. Vai estar com medo, exatamente. Na época da euforia que tá caro, ninguém tem medo. Na época que tá barato, tá bom de comprar, ninguém quer comprar. Ninguém quer comprar porque as facas estão caindo. E óbvio, falando em diversificação, não é um ou outro. Você pode ter a carteira de fundos imobiliários e também pode ter Tesouro IPCA. Aliás, Tesouro Renda Mais, é para sua aposentadoria, Tesouro Renda Mais, nota 10, golaço do governo federal ter feito esse título. Vai fazendo as duas coisas. Você falou do fundo de papel, então vou trazer o assunto para o assunto quente mais recente, que foi a mudança lá no mercado de CRI e CRA. Você já fez umas elucubrações aí, e isso poderia, por exemplo, mudar alguma coisa na carteira? Acho que agora, de um mês para o outro, não é o caso, mas o que poderia acontecer com os fundos de papel
em decorrência das mudanças que aconteceram. O Ribeiro, né, junto com o CR Data, fez um levantamento para primeiro entender qual que é o tamanho disso, porque se fosse, sei lá, 5% da carteira, tudo bem, acho que não teria tanto impacto, mas a gente viu que é um montante bem significante, em torno de 30% até 40%, dependendo da ótica que você vê, em termos de impacto em 23. Então, eu observo assim, o que pode acontecer é que você vai ter menos oferta, porque essas que tinham, basicamente, não podem mais, e talvez uma compressão desse prêmio. E essa compressão desse prêmio pode influenciar na queda de rendimento, porque se você tem um spread menor, uma disputa maior por esses papéis que estão na rua, você pode ter uma queda de dividendo dentro dos fundos de papel. Porém, em contrapartida, você vai também ter menos risco. Então, eu não sei se essa relação de risco-retorno vai ficar, se realmente qual que vai ser o tamanho dessa queda, quanto que esses cribentures vão ser debentures e não vão ser mais, quanto que eles impactavam nessas carteiras, se os gestores vão aceitar mais risco, isso a gente vai ter que conversar com os gestores, se eles estão dispostos a aceitar mais risco para manter o mesmo spread. Então, eu acho que não tem uma resposta para eu te dar e cravar. Agora a gente vai ter que observar como é que essas carteiras vão girando, porque a gente está num ciclo de queda de juros, onde vão haver pré-pagamentos, eles vão ter que realocar essa carteira em outros papéis. Então, me preocupa um pouco, sim, em fundos tomarem muito mais risco para manter a mesma rentabilidade pensando em dividendo. Essa é a minha única preocupação. Se caiu o dividendo e caiu o risco, para mim, tá tudo bem, o mercado se arredecou, aquilo lá era uma discrepância que tinha que ser sanada. Eu sei que tem alguns vieses políticos e ideológicos quanto à arrecadação do governo, eu não vou entrar aqui, porque senão vou ser cancelado tanto da esquerda ou da direita, mas existe essa questão de o governo estar querendo arrecadar mais e encontrou. Mas eu acho que dentro ainda pode ser que tenha algumas alterações também, então quem for assistir esse vídeo, sei lá, daqui um ano, pode ser que já tenha alguma outra regulamentação ou que o mercado se adequa exigindo mais prêmio, não sei. Então, eu prefiro muretar na resposta aqui e aguardar um pouquinho. Eu, particularmente, não vejo risco para os fundos imobiliários do fato de que o que acontece? O dinheiro começa a retornar. Um fundo foi lá e investiu em 10 CRIs diferentes, tá? Um exemplo para você. E muito resumidamente, as regras mudaram repentinamente. O Conselho Monetário Nacional divulgou numa quinta-noite que a partir daquele dia as regras eram diferentes, né? E o que estava acontecendo? O certificado de recebível imobiliário e do agronegócio, ao longo dos anos, o mercado é muito dinâmico e foi encaixando o conceito dele em várias outras coisas. E aí um monte de coisa virou CRI, CRA, consequentemente, muitas emissões, muitos títulos disponíveis no mercado, o que também deve ajudar a explicar o fato dos fundos de papel terem ganhado uma participação excepcional no mercado de fundo imobiliário, certo? Porque saiu de 0 praticamente para 50% e agora está 40% e alguma coisa, porque o fundo de tijolo estava muito depreciado e agora valorizou os fundos de tijolos. E aí você tem essa compressão do que é o mesmo bolo, então hoje está em torno de 40% do fixo. Ou seja, em tese, para emitir um CRI que precisava, existia um recebível, algo que eu tenho direito a receber e que tem origem no mercado imobiliário. Então, de uma maneira bem simples, eu teria que ter um imóvel alugado, então está alugado para você tem a obrigação de me pagar aluguel. Então eu tenho um recebível imobiliário. E eu posso pegar esse contrato de locação, ceder para uma securitizadora e ela emitir um CRI. Ou então, eu vendi um imóvel para receber a prazo. Eu também tenho um recebível com origem, lastro no mercado imobiliário. Com o passar do tempo, esse lastro, essa origem foi ganhando cada vez mais espaço. Isso aqui também cabe, isso aqui também funciona e tal. As emissões de CRI foram crescendo. Claro que os fundos imobiliários são os principais investidores disso. Então, a partir de agora, todas aquelas outras interpretações, basicamente o governo falou, não, vamos voltar ao básico, vamos voltar ao essencial. Então vai ter menos oferta de novos CRIs. E alguns fundos, então, vão começar a receber dinheiro de volta, um CRI que venceu, que foi pré-pago, tem que comprar novos CRIs, não tem, mas deveria comprar novos CRIs, e não vai encontrar a mesma quantidade que tinha antes.
E talvez na mesma relação de risco-retorno também, porque você tinha companhias de capital aberto, SA, que tinha balanço auditado, sim, você vai lá, aloca aquele dinheiro naquele risco que é menor, e aí a questão da isenção que os CRs davam para aquela que deveria ser uma debenture e não vai existir mais, então você pode ter sim, nesses novos títulos, um spread de crédito menor e isso refletir dentro da carteira do fundo imobiliário um dividendo um pouco menor, a ver quanto. E aí, como você estava explicando, se o dividendo diminuiu, mas por quê? O risco diminuiu também, quer dizer, eu estou comprando CRIs com mais garantia, menos risco, tudo bem, né? A equação toda se ajustou. Se o gestor fala, tenho dinheiro aqui, não encontro CRIs com um nível de retorno que eu tinha no passado, então para encontrar retorno maior, eu vou comprar CRIs mais arriscados, então aí ele está desbalanceando essa estrutura de risco. E lembrar que nada impede do gestor falar, vou devolver uma parte do dinheiro do investidor, vou amortizar uma parte. Eu tinha um fundo de X bilhões, quando o mercado era deste tamanho, agora o mercado ficou desse tamanho, eu vou proporcionalmente diminuir um pouco o tamanho do meu fundo. Não teria nada de errado fazer um negócio desse. Aí entra aquela discussão da amortização, né, devolução do capital, e assim, eu acho difícil isso acontecer. Também acho difícil, mas é bom que todo mundo saiba que é possível. É possível, principalmente em fundos que sejam muito, muito grandes, né? Você tem fundos aí com 7, 8 bilhões, e será que esses fundos vão encontrar um crédito imobiliário que ofereça um risco-retorno interessante quanto o corporativo oferecia? Talvez não. E aí, o que você faz com aquele bilhão que está sendo devolvido e você não quer aumentar o risco do fundo, você optar pela devolução, eu acho bem injusto. Que aí você devolve e eu falo, eu não achei, você pega esse dinheiro e aloca aí no que você... no seu perfil de risco-retorno. Imagina que eu falei que tem 500 fundos imobiliários hoje negociados na bolsa. Imagina que por algum motivo passa a ter só 200 fundos imobiliários. E aí o Danilo fala, olha, uma carteira recomendada que tinha 15 fundos imobiliários vai passar a ter 9. Porque eu vou proporcionalmente diminuir e adequar ao novo tamanho do mercado. É como se então um fundo de CRI lá tem 7 bilhões de reais investido em CRI, parte do dinheiro volta o tempo todo, tem CRI que é pré-pago, tem CRI que vence e tal, voltou 1 bilhão de reais para a mão do gestor e ele não encontra mais 1 bilhão de reais de novos CRIs para investir. Então ele fala, vou comprar mais 500 milhões que tem disponível, os outros 500 eu vou devolver para o cotista, o dinheiro é dele, né? E aí cabe a você, com esse dinheiro devolvido, adequar o seu risco no seu investimento em outros títulos. Pode ser em renda fixa ou renda variável. Ou até comprando novas cotas no mesmo fundo. Exato. Ou você aumenta a sua participação dentro daquele próprio fundo. Esse viés da devolução, eu não acredito que vá acontecer porque... isso vai impactar direto na rentabilidade e também na despesa do fundo. Então, a gestora teria que mandar pessoas embora, ou para essas gestoras ainda que são menores, ela teria que readequar a equipe à proporção do tamanho do fundo, porque taxa de administração normalmente é sobre o valor de mercado ou PL do fundo. O que pode provavelmente acontecer também nas companhias securitizadoras. Você tem muito menos papéis para estruturar, distribuir e tudo mais, pode ser que elas também tenham uma redução. E aí, é o que você falou, certo ou errado, eu tive a oportunidade de falar com o Carlos Ferrari, e ele foi cético, assim, na lei. Assim, não estava escrito em lugar nenhum que só podia ser do mercado imobiliário e tal. Eu não tenho como discordar dele, tá? Mas o negócio está feito, tem algum sentido, assim, no caminho de vamos voltar ao que deveria ser a ideia original. E aí, lembrando que o Ferrari falou, quem disse que essa era a ideia original? Onde está escrito que essa era a ideia original? E a questão da tributação que você falou, acho que é evidente. Assim. O governo quis manter a isenção do título e falar, então, mas eu vou manter isento só o que for de origem no mercado imobiliário. Agora, o que não era de origem no mercado imobiliário, estavam fazendo alguma coisa de errado? Não. Se a origem não era, o destino do dinheiro era o mercado imobiliário. Então, o que de fato estava de tão errado assim? Né? Mas está feito, espero que possa ter alguma emenda no meio do caminho, alguma flexibilização, até porque a forma acho que foi a pior. Geralmente uma coisa dessa é feita com uma consulta pública,
leva um tempo, o mercado dá sugestões, o governo, e aí chega já no meio termo, né? Agora não, chegou uma imposição muito abrupta do governo. Quem sabe ainda tem espaço para um meio termo aí. E diferente de como as regulamentações do próprio Fiagro vinham ocorrendo, né? Eles lançaram 3 tipos, ver como é que o mercado ia tracionar, lançaram, e aí vem o CMN e parece que vira a página e fala, não, agora vai ser assim, e acabou. Eu acho que vai ter essa discussão também com as entidades, que eu acho que vai ter gente que vai se sentir muito prejudicada, porque vivia desses tipos de estruturações, né, junto a essas companhias. Fundos também que você vê que tinha lá coisa de farmacêutica dentro do fundo, e que hoje ele não vai ter mais. Como é que ele vai readequar? Será que vai estar todo mundo atrás do mesmo pipeline? E isso vai prejudicar muito a indústria de FIIs proporcionalmente, né, o que foi levantado, em torno de 30%. Então, não é o fim do mundo também se as coisas se caiu. Assim, é um percentual que ele é minoritário dentro da indústria. Sejamos claros, assim, dentro da indústria de fundo imobiliário, 40% dela ser fundo de papel, não faz sentido. É muita coisa. Então, teve uma expansão muito rápida e aguda e vai ter uma readequação. Lembrar que hoje nos Estados Unidos os fundos imobiliários de papel não somam 2% da indústria. Porque aqui está sempre atrelado a questão da inflação, que é sempre bastante alta e tracionou muito no sentido de incentivar essas operações imobiliárias para o desenvolvimento de novos negócios. Só que isso virou em um dado momento até maior do que, em termos de proporção, o segmento de lajes como um todo, a logística como um todo. Então, ou seja, essas operações corporativas estavam pesando muito dentro desse portfólio de CRIs. E assim, e os fundos, eu acredito que eles não vão tomar muito mais risco. Então, essa questão viabiliza muito mais a questão da devolução do patrimônio se continuar nessas regras para essa adequação de volume de carteira, volume de emissões. A gente teve um volume gigantesco, né, de CRIs e CRAs. A indústria de CRAs cresceu absurdamente, né, com essa questão do formato das carteiras. Agora deu uma balanceada, mas era muito indexado ao CDI, aproveitando essa onda de... agora já tem mais IPCA. Agora já tem mais IPCA, então você vê a própria indústria, aquela questão que você fala sempre da autorregulação, de se adequar, né, se autoadequar, eu acho bem, bem interessante. Acompanhar os próximos passos agora, né? Então, assim, é muito cedo para ver o que vai acontecer, não é um grande problema, os fundos imobiliários não estão em risco, muito pelo contrário. Ele pode, ao invés de amortizar também, falar, eu ia fazer uma nova emissão, ia crescer o fundo, agora eu vou deixar isso para mais para frente. Vai, óbvio, diminuir o tamanho do mercado, vai diminuir o tamanho da expansão, o ritmo de expansão, e talvez essa expansão tenha sido rápida demais também. Então, vai só readequar ao que seja mais próximo do normal. Ou reinvestir na própria indústria, né? Vou pegar essa parte, eu invisto faço uma carteira, sei lá, eu tinha 0 FIIs, agora eu vou ter 5, 6%, e o restante eu... Consolidação de fundo, não tem CRI novo no mercado, mas olha um fundo menor aqui, de patrimônio de 400 milhões, eu tenho um fundo de 7 bi, quer saber? Vou comprar esse fundo inteiro, vem para mim. Convoca a assembleia, ou compra o fundo, ou compra a gestora. Perfeito, né? Perfeito. Movimentações à vista, então. Movimentações à vista. E aí vai ter um cara como esse acompanhando essas movimentações por você e para você e colocando nas carteiras recomendadas para todo tipo de bolso, para todo tipo de apetite, né, de perfil. Perfeito. Muito bom. Danilo, vou encerrar por causa do tempo. Infelizmente, quero de novo dar parabéns para você e para a Lana. Que baita produto, que golaço que foi isso. Tamo junto. Logo alguém vai copiar, mas vamos lembrar que a ideia nasceu aqui. Que é nossa. Valeu, parabéns. Valeu, brigadão. Um abraço a todos. Lembrando, me sigam aí nas principais redes e no Clube FI também. Meu @ é o mesmo, Dan Barbosa ENG, e aproveitem esse produto aí que a gente lançou, fez com muito carinho, e se tiverem dúvidas também tem o e-mail do Research em todas as nossas carteiras, tem um e-mail lá, que você pode tirar suas dúvidas ou acessar o fórum exclusivo do Research. Então quem assinar o plano também tem acesso ao fórum de Research. Entendeu? Tá esperando o quê? Vai lá, assina também, começa a entender melhor o mercado de fundo imobiliário, começa a investir, isso vai fazer uma grande diferença no seu presente e no seu futuro, né? Fundo imobiliário tem
alcançado o sucesso que está alcançando no Brasil, não é à toa. Foi assim que a gente começou esse papo. Grande abraço para você, te espero na próxima semana. Até lá.